Tópico 1. Conhecer o seu aparelho. O que traz o celular por padrão como opção de foto? A gente tem uma câmera na frente do celular e outra na parte traseira. Então, a câmera da frente a gente utiliza normalmente para poder fazer as nossas selfies e a parte de trás para a gente poder fazer fotos de outras pessoas ou de ambientes e tudo mais. A gente está sempre carregando esse celular no bolso ou na bolsa e sem querer a gente acaba esbarrando o dedo na lente da câmera. Então, sabendo disso, saiba que a gente precisa manter essa área limpa, né, sem interferência, para que a gente não tenha perca na qualidade da foto. Imagina você com a digital na lente da câmera, quando você for fazer a foto, ela vai sair embaçada. Então, o legal é você pegar e sempre limpar a lente da câmera para poder manter a qualidade da foto. Outro tópico importante é você saber configurar o seu aparelho, que agora a gente vai vir aqui para a tela do meu celular para você poder entender melhor. Então agora, já aqui na tela do meu celular, eu vou mostrar para vocês o que ela traz, né, para a gente poder, que é muito importante. Então a configuração da câmera, né, nós precisamos definir qual o tamanho do arquivo que nós vamos trabalhar. Como vocês podem observar, o meu aparelho é Android, mas todas as câmeras são muito parecidas, né? Tem os modelos mais novos agora, que às vezes vem com mais qualidade, tem outros mais antigos que às vezes com menos qualidade, mas sempre o que muda é só a interpretação. Aqui no meu celular, como eu estou dando de exemplo, eu tenho a opção de 4x3, que é um formato mais quadrado, mas ele me permite a melhor qualidade do meu celular. Assim também como eu tenho a opção de 16x9, né, que ele diminui um pouco a qualidade. E se eu tiver sem espaço, eu posso optar por fazer a foto com um pouco menos de qualidade, ok? Como eu gosto de aproveitar o melhor da minha câmera, eu sempre utilizo a opção 4x3 de 13 megapixels. E também temos outras configurações que a gente pode optar por deixar ativado também. O som da captura eu sempre deixo desligado. Às vezes a gente está em algum ambiente que não pode ter som e a gente fica incomodando as pessoas. Coisa muito legal que você pode fazer, que eu vou estar falando no tópico de enquadramento, que é o tópico 3, essas linhas de enquadramentos aqui, ó, é o famoso jogo da velha, tá? Quando você voltar aqui, ó, tem esses 4 pontos aqui, que são as regras do texto, que a gente tem aqui de opção para poder ajudar na hora de fazer o enquadramento das fotos, ok? Então, aqui nós temos o modo automático, que toda câmera automaticamente ele já vem configurado para isso, né? Então a câmera escolhe sozinha quais são as configurações, aonde que ela vai fazer o foco, tudo certinho. Mas eu convido vocês a experimentarem um modo manual, porque no modo manual nós temos várias outras opções que você pode brincar e descobrir algumas coisas diferentes, certo? Assim também como nós temos o temporizador, né? Aqui no meu caso aqui a minha câmera oferece 3 e 10 segundos. O temporizador aqui eu vou explicar, que é no modo de se autofotografar. E também temos a opção do flash, né, que a gente pode ativar ou desativar. Não sempre deixo desativado. Nem sempre eu gosto de tirar foto com flash, só em último caso mesmo. Isso aqui também no tópico 6, ok? Então, definindo isso na nossa câmera, o que a gente quer como qualidade, como que a câmera já preparado, nós vamos agora para o próprio que é escolher o lugar. Estamos aqui com a Débora para exemplificar para vocês alguns exemplos práticos da nossa aula de hoje. Então agora nós vamos para a parte prática do nosso ensinamento do workshop. E nós escolhemos agora a parte da manhã, né, por ter uma luz bem suave, bem interessante para a gente fazer. Escolhemos um local que aparentemente não está muito legal, né? Então vocês podem observar que tem muita sombra e também tem bastante sol, né? E nós vamos escolher aqui um local bem iluminado para a gente poder começar o ensinamento nosso. Primeiro tópico que a gente vai aprender agora é a escolha do local, né? Escolha do cenário. E o que a gente fez? A gente eliminou toda a bagunça, né? Então a gente está filtrando aqui um pedaço que a gente achou que é mais bonito e nós vamos trabalhar com a foto dela aqui nesse cenário que
tem essa parte dos tijolinhos aqui, que vai ficar bem interessante como fundo, certo? Então, sempre tome cuidado ao escolher o cenário, porque às vezes pode ter algum detalhe que vai aparecer atrás na foto que não vai ficar muito interessante, né? Às vezes pode deixar a foto meio estranha, que às vezes pode fazer com que pareça que tem algum outro membro saindo que não faz parte da pessoa. Então agora a parte do terceiro tópico é a parte do enquadramento. Então, feito a escolha do local, a gente selecionou o cenário, nós vamos agora partir para a parte do enquadramento. Então, olhando aqui para a tela do meu celular, nós vamos ativar em configurações. Nós temos aqui, ó, um detalhe de linha de enquadramento, né? Que a gente pode ativar ou desativar. Essas linhas de enquadramento, ele vai aparecer tipo um jogo da velha, que são as regras do texto, né? Que o ideal é a gente colocar o modelo ou o objeto que a gente vai fotografar num dos 4 pontos do jogo da velha, para fazer uma composição mais harmoniosa. Como vocês podem ver, as linhas de enquadramento, eu vou sempre posicionar ela em um dos cantos, né? Olha para você ver que o fundo já está bem interessante, né? Do contrário, se eu viesse por aqui, ó, já não ficaria muito legal, né? Olha para você ver que tem uma lixeira ali atrás, né? Que já não vai ficar muito bom. Se eu viesse do lado de cá, né? Ó, também eu poderia conseguir um resultado bem interessante aqui, ó, né? Fazendo um enquadramento diferente. Põe a mão um pouquinho mais, as duas mãos. Independente de eu fazer ele na vertical ou se eu escolher fazer ele horizontal, eu sempre vou prestar atenção ao fundo. Próximo tópico agora é nunca aplicar o zoom do celular, tá? Por quê? Porque as lentes dos celulares são fixas, né? Então quando você aplica o zoom, o que ela vai fazer? Ela vai dar um recorte na sua imagem, produzindo assim uma imagem com qualidade menor. Por exemplo, se o seu celular tem 14 megapixels e você dá um zoom máximo dele, de repente ele pode gerar uma imagem com 1 mega, né? Então é uma imagem com resolução muito baixa para você poder depois trabalhar ela numa imagem maior, numa impressão maior. Então, vindo aqui do exemplo prático, por exemplo, ó, estou aqui distante da Débora, posicionei a Débora aqui, né? Eu vou utilizar o zoom, ó, só para vocês verem. O que acontece? Ao utilizar o zoom, eu consigo fazer uma imagem bem interessante aqui. Mas observa que eu tenho menos, o celular começa a trepidar mais porque ele fica mais sensível, né? E outra coisa que acontece é que eu vou ter a minha perda de qualidade. Então, o interessante é a gente não utilizar o zoom dele e a gente utilizar o zoom aproximando o celular. Então, assim, a lente do celular ele foi projetado para poder pegar um ângulo maior, né, em ambientes pequenos. Então, como ele faz essa abertura côncava, né, ela tende a distorcer os cantos da imagem. Então, se você puder evitar alguns assuntos mais interessantes, mais importantes nos cantos, é melhor porque ele não vai ficar distorcido, certo? Então, vamos para a parte prática, ó. Se eu aproximar o celular muito próximo, olha para você ver como o canto ele tende a ficar bem distorcido, ó, né? Se eu abaixar, ó, né, e aproximar o canto da barriga dela, olha para você ver como não fica muito interessante, certo? Então, o que é legal a gente fazer na parte do enquadramento, né? E não aplicando zoom. A gente sempre tentar manter, sempre posicionar a câmera na altura onde a gente divide na metade do assunto o que a gente vai fotografar. Não muito de cima e não muito por baixo, né? Apesar de que, dependendo do que você vai querer mostrar, ele fica interessante porque dá um resultado bem diferente. Mas por padrão a gente vai fotografar como na altura da Débora, né? Então vou fazer uma foto aqui agora. Próximo tópico que a gente vai aprender agora é sobre a exposição e o foco, né? Então, como vocês podem perceber, aqui na tela do meu celular, automaticamente o celular ele já faz o foco, certo? Tá vendo esses quadradinhos aqui na tela, no rosto da Débora?
ele já está focando automaticamente no rosto dela, certo? Mas eu posso interferir nesse foco aqui também, dando um clique nesse quadradinho. Ó, a maioria dos celulares modernos hoje, ele permite fazer isso. Então quando eu toco no meio do quadradinho, né, e arrasto o dedo, por exemplo, ó, ele se transforma numa bolinha, né, onde eu posso escolher onde eu quero o meu foco, né? E automaticamente, vocês podem observar que quando eu venho para a parede, ó, ele escurece o rosto da Débora. Quando eu volto para o rosto da Débora, ele clareia, certo? Por quê? Porque aqui nesse ponto, ele já está entendendo que eu estou pedindo para ele fazer o foco aqui. Então, do lado direito, ou às vezes alguns celulares aparecem embaixo, eu posso aumentar a exposição dele, ou seja, pedir para que ele aumente a luz para mim, ou que ele diminua a luz para mim, certo? E vou escolher qual a intensidade de luz que eu vou querer fotografar. Feito isso, ó, escolhi o foco, escolhi a exposição, é hora de a gente fazer a foto, certo? Sorriso, Débora, olha um pouquinho para lá, isso, sorriso, vamos fazer o clique. Então agora o próximo tópico que a gente vai aprender é sobre o cuidado com o contraluz, né? Com a luz atrás do assunto, que a gente chama isso no termo técnico de contraluz, certo? O que acontece? Então vou mostrar aqui na prática. Contraluz nada mais é do que a parte onde está mais iluminado, né? Tá atrás do assunto que você vai fotografar. Isso gera o quê? Gera um assunto, né? Por exemplo, olha a Débora como ela está totalmente escura quando eu foco ela voltado com a minha câmera virada para o lado do sol. Né? Então a tendência é o que? É o celular automaticamente tentar compensar essa quantidade de luz que vem atrás para ela dar uma iluminação boa. Mas o que a gente quer fotografar, que a Débora, está no motivo aqui de sombra. Então o que a gente quer fotografar aqui é a Débora que está no motivo de sombra. Então eu já vou voltar lá naquele ponto, né, da minha bolinha, vou clicar nele. Ó. Então quando eu aumento a exposição dele, ele tende a estourar mais ainda, sumindo totalmente o rosto da Débora. E quando eu escureço, ó, mesmo que eu consiga equilibrar essa luz, ele vai dar uma luz com um halo muito, muito estranho. Então é bom a gente evitar, né? A gente evitar esse contraluz para a gente ter uma foto mais interessante. Quando a gente for escolher o local, a gente vai evitar de escolher um assunto que esteja metade na sombra e metade no sol, né? Então, como eu havia dito, vocês devem escolher ou um lugar no cenário que esteja totalmente no sol ou que esteja totalmente na sombra, para a gente conseguir um equilíbrio melhor da imagem. Aqui eu escolhi um local onde a gente está na sombra. Nós temos duas alternativas para a gente poder fazer uma foto legal aqui, certo? Então a foto mais básica é o seguinte, vira o rosto para mim, Débora. Como vocês podem observar, diferente da parte que nós fizemos no sol, no sol ele deu um contraste maior no detalhe do rosto, né? Por questão da luz, e aonde ele projetava toda a parte da onde a luz pegava, ele gerava uma sombra no rosto da Débora, né? E nesse caso aqui, ó, a gente tem uma luz que ela tá mais suave. A luz refletida traz essa iluminação bem bonita aqui, ó, no rosto da Débora. E vocês podem ver que a luz que está refletindo na parede que está do lado de cá do rosto dela, tá vindo um pouquinho mais forte do que a de cá, ó, certo? Então vira um pouquinho o rosto para mim, Débora. Ótimo. Olha para você ver como tá a linha da luz dela, né? Então, vamos fazer uma foto aqui, ó, tomando cuidado com o cenário atrás, né, que está um detalhe do portão, evitando de aproximar muito ela. Então, agora que eu vou fazer, olha para você ver como o cenário está bonito atrás, né? Ó, vou colocar ela num dos pontos do jogo da velha e nós vamos fazer a foto agora, certo? Outro detalhe que a gente pode fazer aqui é o seguinte, dá um passinho um pouquinho para trás. Observa no rosto da Débora, pode entrar um pouquinho mais, que o sol, né, que está atravessando aqui nessa gradinha aqui aberta, ele está gerando sombras e luz aqui no rosto dela, que a gente pode fazer uma foto bem interessante também, aproveitando essa parte do cenário. Então agora, como a gente aprendeu a fazer o foco e a exposição, o que a gente quer aqui, ó? Se eu colocar aqui que eu quero o foco no rosto dela e a exposição mais clara, eu vou perder o detalhe da sombra estourando o rosto dela, né? Então eu quero gerar uma imagem totalmente diferente. Olha aqui que quando eu escureço, ó,
eu tenho uma sombra interessante, né? Sorriso, Débora. Nós vamos fazer a foto agora, dá um passinho um pouquinho para frente. Isso. Sorrisão bem grandão agora. Isso. Olha só como eu tenho uma foto bem legal aqui. Agora nós vamos mostrar a parte aqui de porquê você nem sempre usar o flash, tá? Então às vezes você não tem necessidade de estar usando o flash, porque às vezes a iluminação de casa tá bem bacana e já dá pra gente fazer umas fotos bem legal. E quando a gente usa o flash do celular, ele tende a tirar aquela iluminação que tá legal e ela fica a foto mais escura. Então aqui, como você pode observar, né, a luz que vem aqui de cima aqui, ó, ele não está dando tanta sombra no olho, né, da Débora, então a gente vai dar para fazer uma foto bem legal aqui num ambiente fechado. Então eu vou fazer sem flash. Qual que é a dica aqui? Sempre segure o celular com as duas mãos, tá? Sempre utilize os dois membros, porque assim você vai evitar de a foto sair tremida. Principalmente assim em ambiente que não tem iluminação nenhuma. E quando você vai fazer sem o flash, mais ainda, porque ele vai tentar compensar essa falta de luz e ele vai baixar a velocidade do celular para fotografar, aonde ele tende a tremer. Então você segura o celular com as duas mãos firmes, posiciona, né, enquadra a foto e faça a foto apenas utilizando o dedo bem suave para poder fazer a foto. Agora eu vou exemplificar com flash no mesmo ambiente, né? Então eu vou ativar aqui no meu celular agora o flash, né? Então quando eu utilizar o flash, observe que a foto nesse momento ele vai tirar um pouco a luz do ambiente e ele vai dar uma escurecida nessa foto, porque ele vai tentar compensar a luz do flash com a luz do ambiente. Então o próximo passo para você se autofotografar é você utilizar o temporizador do celular, né? Que aqui, ó, a gente pode, no caso do meu celular, ele tem 3 segundos ou 10 segundos. Eu vou escolher 10 segundos. Por quê? Porque eu não vou ter como segurar o celular, né? Então a gente vai posicionar o celular em algum objeto que você tem em casa, pode ser uma cadeira, pode ser um sofá, mas tome cuidado para não deixar o celular cair, certo? Você posiciona aonde você quer fotografar, escolhendo o cenário, a luz que vai estar incidindo em você. Você ajusta a exposição, né? Trazendo aquele ponto que eu ensinei para a foto. Você centraliza aonde você vai ficar, certo? E vem cá, Débora, você mesmo vai se autofotografar. Vai lá. Aí você só aperta o botão e volta para a posição onde você estava. Volta um pouquinho, vira o rosto. Pronto. Tópico 8. Edição da foto. Edite sempre suas fotos e você não precisa ser uma profissional da fotografia para poder estar editando a foto. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, é o Snapseed. É esse aplicativo aqui que eu gosto muito de usar. Existem vários outros no mercado que a gente pode estar utilizando para experimentar, mas esse é o que eu mais gosto porque ele aproxima bem do que a gente utiliza como profissional para poder editar nossas fotos. Primeiro passo, a gente vai abrir uma foto aqui que a gente mais gostou, né? Essa foto aqui nós fizemos externa, no exemplo que eu dei para vocês, e essa foi a foto que eu mais gostei, certo? Observe que aqui embaixo aqui, ó, ele já vem algumas configurações pré-definidas que eu posso escolher. Se alguma me agradou, eu posso adicionar ela aqui apenas clicando em cima. Ele já faz alguns ajustes já pré-definidos, mas não é isso que a gente quer. Eu quero colocar os detalhes manualmente. Então eu venho em ferramentas e observe que ele traz várias opções, né, que eu convido vocês a baixarem, depois experimentarem para ver o que vocês acham legal. Ele tem opção de correção de pele, tem opção de você fazer ajustes em alguma área só da foto, vinhetas, né, que você pode de repente adicionar uma moldurinha mais escura na foto, certo? Não vou usar agora. Aparentemente eu gostei dessa foto do jeito que ela tá.
A única coisa que eu vou fazer aqui é eliminar esse registro de água que ficou do lado, que apareceu do lado direito aqui na minha foto. Então eu vou na opção cortar. Observe que aqui embaixo, ó, ele traz alguns ajustes de recortes já definidos. Eu vou utilizar o original da câmera, que é o que eu gosto, e vou dar apenas um recortezinho para melhorar a minha foto e tirar aquele detalhe do registro. Olha que interessante que ele traz também o jogo da velha. Lembra que eu falei lá na parte do enquadramento? Você traz o objeto ou a pessoa próximo de um dos 4 pontos do jogo da velha para ele ficar uma foto mais harmoniosa. Ok? Então, feito isso, tirei o relógio. Ó, já gostei desse recorte. Uma outra coisa que eu poderia fazer é ajustar a imagem. Mas a imagem para mim já está muito boa, já está agradável, eu não quero mexer mais nessa imagem. Mas eu poderia, de repente, mexer no brilho, que é para clarear a foto. Ok? Eu poderia mexer no contraste da foto. Eu poderia mexer nas cores dela, deixando mais vivas ou menos vivas. Poderia recuperar aqui as partes de luzes, né? Ou parte de sombra, certo? E o calor, que é para mim deixar ela mais amarelinha, né? Mais quente, ou mais fria, que é um tom mais azulado. Esse aqui eu não vou mexer, então desfiz aqui. A próxima coisa que eu vou fazer aqui, ó, é simplesmente dar um pouquinho de ajuste no detalhe da foto. Observa que o celular ele tem uma perdazinha na nitidez, então eu vou compensar isso aqui dando um pouquinho de nitidez na foto. Cuidado para não exagerar, para não ficar muito, para não estragar muito a sua foto, ok? Feito isso, eu vou exportar e você vai salvar uma cópia, tá? Então ela não vai salvar no original e ela vai aplicar e salvar sua foto aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é abrir uma outra foto que eu deixei aqui, ó. Eu fiz essa daqui, até poderia ter resolvido isso na hora de tirar foto, mas eu preferi deixar ela aqui sem o ajuste todo para vocês poderem ver o resultado depois. Então, vamos lá, essa foto que eu tirei aqui no ambiente interno aqui, a gente vai aumentar o brilho dela, né? Porque eu não corrigi a exposição de propósito. Olha para você ver que eu já tenho a foto mais clarinha. Então ela já está um pouquinho sem contraste, então eu vou aumentar um pouquinho o contraste dela também, né? Observa que ela vai escurecer na parte de sombra e eu vou resolver isso aqui indo em sombras e clareando um pouquinho ela, ok? Eu quero aumentar um pouquinho a saturação dela para deixar o tom de pele dela mais interessante e também vou mexer na atmosfera, tá? Para mim deixar ela com um ar um pouquinho mais agradável. Pronto, fiz isso, eu salvo. Olha como eu tenho. Se vocês quiserem ver como ficou a foto em cima aqui, ó, tem um detalhezinho que você pode ver a foto como ficou. Opa, desculpa. É aqui, ó, aparência, ver edições. Certo? E você pode ver o original e a imagem ajustadas, certo? E dela dessa forma, eu vou exportar e vou salvar uma cópia. Pronto. Outra dica interessante que eu quero mostrar para vocês é que eu baixei um aplicativo aqui que chama Câmera HD. Vou depois disponibilizar para vocês o endereço dele. Esse aqui é um aplicativo de câmera que ele pode ser opcional ao que que já vem no celular, né? Então ele tem o filtro da beleza. Olha para você ver como ele já muda, né? Você vai clicando aqui, ó, e ele já muda a opção para você poder ter essas fotos diferentes. E sem contar que ele também já traz alguns filtros. Ele já traz alguns filtros pré-definidos aqui em cima, aqui, ó. Você pode escolher, né, alguns detalhes que já vêm prontos, ó. Então você já faz a foto já fotografando com esse aplicativo de câmera que é o HD. Certo? Olha para você ver que legal. E tem bastante coisa aqui que você pode utilizar, né? Para você poder fazer as suas fotos, ó.
parte de cinema, e você vai ajustando antes de fotografar. É como se fosse o Snapseed, né, que eu mostrei para vocês, mas ele já traz as configurações já antes, certo? Que vocês podem utilizar também, mas depois podem complementar também com algumas outras, com a edição do Snapseed, se vocês quiserem. Essa é a minha dica para vocês se quiserem experimentar alguma coisa diferente.